pessoal, eu sou a professora Deise Prado e vamos conversar sobre formação de professores pós-pandemia. Neste evento que o Instituto de Desenho Instrucional está ofertando para nós, Virtual Meeting D&D pós-pandemia. Que honra poder falar com vocês, falar sobre as minhas ideias com relação à formação de professores pós-pandemia, propor uma reflexão no sentido de que o momento que estamos vivendo é um momento para ressignificar a nossa vida, a nossa rotina, as nossas práticas pedagógicas e a nossa forma de ensinar. Então, será muito bom. Convido vocês a ficar comigo durante esses 20 minutos que nós vamos conversar sobre formação de professores pós-pandemia. Eu sou pedagoga, especialista em educação empreendedora e já trabalho com formação de professores há algum tempo, desenvolvendo formação continuada de professores e também desenvolvendo aulas nos cursos de graduação, nas licenciaturas e pós-graduação, que é ligada à docência. Então, a minha experiência também é de gestora de educação profissional, porém, nos últimos anos eu tenho feito da minha missão formação de professores. Convido vocês a que a gente possa refletir um pouco sobre essa ideia de trabalhar que escola queremos. E aí nós vamos discutir um pouco observando a história. Trazer um contexto histórico, ele é importante para que a gente possa se situar no que momento nós estamos do sistema educacional brasileiro, mesmo sendo pós-pandemia, diante de todas essas questões que nós vivemos por conta dessa situação do vírus. Mas para pensar o sistema educacional nos dias atuais, é fundamental dar alguns passos para trás no contexto histórico que nos trouxe até aqui. O nome escola, por isso que a gente colocou aí qual escola queremos, pode parecer questão de projeto político-pedagógico, né, gente? Mas qual escola queremos é para que a gente possa refletir um pouco na escola que temos para a escola que precisamos construir a partir desse processo da pós-pandemia. Escola vem do termo grego skole, que era utilizado para definir o ócio. Isso mesmo, o ócio. A origem da escola está no aprendizado com base nos debates que eram feitos pelos elites da época, na discussão das artes, política, filosofia e aritmética, visando a formação de líderes daquela determinada sociedade. Naquele momento, quem tinha direito à escola só era mesmo a elite, né? E aí, caminhando um pouco mais, avançando a passos largos no tempo, nós encontramos na Revolução Industrial o modelo físico da escola como conhecemos, estudantes dentro da sala, professor com lugar de destaque, cadeiras enfileiradas, horários rígidos e separação de disciplinas. Isso representa muito, se você fizer um contraponto, ao que acontecia nas fábricas. Nas fábricas, quando elas foram construídas, elas tinham aquelas etapas bem definidas e cada um não poderia passar para a etapa do outro. Então, os postos de trabalho, como que a gente chamava, né? Esses postos de trabalho eram muito bem definidos na indústria. E aí, essa ideia fez com que houvesse também o entendimento do trabalho na escola. Ou seja, todo o desenvolvimento que foi construído na escola, ele veio do mundo produtivo. E esse mundo produtivo é quem ainda às vezes dita a nossa escola, né? Como é que ela deve funcionar e que escola nós queremos. E aí nós sabemos que esse modelo de escola mudou muito pouco do ponto de vista do ensino e da aprendizagem, mas a gente precisa revolucionar essa forma estrutural da escola, porque hoje, a partir do forte desenvolvimento tecnológico e depois de tudo que a gente viveu, né, com a questão do ensino remoto, o ensino mediado por tecnologia na época de pandemia, né, não dá mais para a gente fazer uma escola que não utilize as tecnologias, que o professor seja uma figura
detentora do conhecimento. Hoje a informação está disponível através de videoaulas, através de outras possibilidades, e isso faz com que o professor assuma um outro papel, que não é somente aquele de detentor do conhecimento. Então, os estudantes hoje em dia, eles são mais questionadores, porque eles estão conectados, eles às vezes têm conhecimento mais rápido do que o próprio professor. E os professores, eles precisam entender que eles não vão deixar de existir, eles vão só mudar a sua forma de estar dentro da escola. O seu papel de professor, ele vai continuar sendo mantido, porém ele vai assumir o papel de mentoria, um papel de orientador, um papel de curador de conteúdo, e com isso a escola vai receber uma outra caracterização, né? Podemos ver nessa imagem que a escola ainda continua sendo um atrás do outro, né? Inserir algumas questões de tecnologia, como por exemplo a televisão, que está ali próximo do quadro, demonstrando claramente que o velho e o novo ainda está dentro das nossas salas. O que a gente pensa, o que a gente precisa é fazer com que essa estrutura física ela demonstre realmente, metodologicamente, que o professor está preparado para um outro fazer pedagógico. E aí, como preparar os professores para enfrentar esses desafios atuais? Existem novas formas de ensinar que eles precisam entender, considerar em função das características do cenário contemporâneo. Ou seja, eu preciso mostrar para os professores que a forma de ensinar, a forma que ele aprendeu a ensinar na graduação ou na pós-graduação, ela precisa ser revista, revisitada. A partir do quê? Observando o cenário contemporâneo e valorizando o papel de outros atores para a formação dos alunos. Essa é uma grande dica, né, que nós precisamos enfrentar para mostrar ao professor que os desafios eles existem, mas que esses desafios eles só podem ser levados a termo, buscar conhecimento no sentido de quebrar paradigmas e fazer com que os alunos sejam beneficiados, né? Tenham segurança no aprendizado que eles estão fazendo. Então, preparar os professores para enfrentar os desafios atuais é fazer entrega para eles de novas formas de ensinar. E aí eu estou trazendo para vocês uma proposta de formação de professores na linha da educação empreendedora, né? E aí aqui eu quero só dizer para vocês que a educação empreendedora é muito mais do que só abrir um negócio. Como nós vamos ver aqui nesses slides, a educação empreendedora fala-se de aprender ferramentas, métodos relacionados à busca criativa de fazer dentro da sala de aula. É um reforçar aspectos que estão relacionados a desafios reais e não simplesmente abrir negócio, né? Então, quando eu falo de educação empreendedora, eu estou falando que é preciso desenvolver no professor primeiro aspectos relativos a ferramentas e metodologias que permitam que o aluno seja protagonista do seu próprio conhecimento. E o objetivo principal, né, da educação empreendedora é fazer com que o estudante tenha uma atitude empreendedora. E de que forma nós podemos fazer isso, né? Nos processos educacionais, a educação empreendedora atua em duas frentes principais. A primeira, que é desenvolvimento de competências duráveis. O que nós estamos falando com competências duráveis? Professora, eu não estou entendendo o que é isso. As competências duráveis, elas são competências relativas à necessidade diária, a necessidade que a gente precisa ter para enfrentar a convivência humana, para enfrentar as condições de trabalho, para viver em sociedade. Então, essas são as competências duráveis e elas estão relacionadas aos 4 pilares de educação da Unesco, que é aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer e aprender a fazer. Quando a gente desenvolve essas competências duráveis, nós vamos nos tornar trabalhadores, né? Pessoas que estão no mercado de trabalho, empregado ou sendo empresário, que faz com que eu busque sempre soluções criativas. Nós vamos ver sobre as competências empreendedoras logo mais no próximo slide.
A possibilidade de inserção sustentada no mundo do trabalho também é uma característica importante. Por quê? Não basta somente entrarmos no trabalho, né? Ou entrarmos numa atividade remunerada. É preciso que a gente tenha uma inserção sustentada no mundo do trabalho para que possamos garantir a nossa sanidade mental. Porque às vezes o trabalho nos deixa numa condição doente mentalmente. Então é preciso observar que se nós estamos vivendo nesse paradigma de uma inserção sustentada e não simplesmente entrar no mundo do trabalho para ganhar dinheiro. Como eu falei para vocês, a gente vai conversar um pouco agora sobre competências empreendedoras. De que competências nós estamos falando? Elas são chave, são consideradas transversais no processo de aprendizagem durante a vida. E aí, nós estamos falando de convivência geral, não só para o trabalho, durante a vida. Por quê? Porque ela vai desenvolver a cidadania, a empregabilidade e a inclusão social. Veja, gente, em nenhum momento nós estamos falando aqui que a competência empreendedora só é ligado ao negócio, só é ligado à questão de eu ser empresário. Não, nós estamos falando que são competências para a vida, para o desenvolvimento da cidadania. E isso é importante notar que no momento de pós-pandemia, o novo mundo ou o novo normal vai requerer de nós muitas outras capacidades que nós não conseguimos ter durante o nosso processo de formação. Então está na hora realmente da gente desenvolver o espírito empreendedor, o que é o espírito empreendedor? É você ter o conjunto de competências empreendedoras que vai fazer você se destacar no seu trabalho, no seu negócio, na sua vida, de uma forma geral. Quais são as competências empreendedoras que a gente pode chamar de competências empreendedoras técnicas, né? A primeira, perceber e buscar oportunidades e ter a iniciativa de aproveitá-las. Vejam, eu disse a vocês, eu visualizei a possibilidade de estar hoje aqui com vocês no Virtual Meeting TID pós-pandemia. Eu me candidatei e fui aprovada. Poderia dizer assim, não, todo o Brasil vai se candidatar, eu não vou conseguir. Mas não, eu busquei a oportunidade porque eu acreditava que eu tinha algo para passar para alguém. Então, essa é uma ideia, você visualizar na sua oportunidade e ter iniciativa para aproveitar. Persistir diante de obstáculos. Quem de nós não tivemos obstáculos na vida? E esses obstáculos, eles não devem nos paralisar. Pelo contrário, eles devem ser observados, analisados e criar soluções criativas para que você possa vencer os obstáculos. A persistência é uma característica importante para a nossa convivência humana hoje. Afinal de contas, nesse mundo líquido que nós estamos vivendo, faz com que a gente queira descartar sempre aquilo que é ruim para a gente, né? Por exemplo, nas redes sociais, se você não gosta de alguém, você vai lá e bloqueia aquela pessoa e aí você não precisa ter o desprazer de se relacionar com elas. Então, é disso que a gente está falando. A gente, às vezes, precisa persistir um pouco mais nos obstáculos. Correr riscos calculados. Correr riscos calculados não é somente o empresário que faz, né? No dia a dia nosso, enquanto trabalhador, enquanto professor, a gente corre riscos o tempo inteiro. E isso precisa ser calculado. Eu não posso, por exemplo, como professora, enfrentar um jovem que está com as condições mentais abaladas por uma questão de droga. Então, eu preciso recuar, eu preciso deixar ele lá no canto dele, no tempo dele e deixar ele mais à vontade. Então, a gente precisa correr risco, mas riscos que não possam colocar a nossa vida em risco, né? Risco do risco. E aí a gente também precisa comprometer-se com o trabalho contratado, a gente precisa disponibilidade e interesse de buscar informações. Olha só, eu estou utilizando uma tecnologia que é o OBS Studio. Eu vi, né, no vídeo que foi me mandado a importância de se trabalhar gravação de videoaulas, orientações, e aí eu fui buscar informações sobre ele. E hoje já estou utilizando. Então, veja, a gente precisa sempre correr atrás de conhecimentos que a gente não sabe. A gente precisa perder o medo de navegar naquilo que não é comum para nós.
Então, essa possibilidade de você buscar informações, de ter interesse, de ser estimulado a buscar informações, ela é fundamental e ela é uma competência empreendedora. Tem independência e autoconfiança e, por fim, nós teremos algumas outras competências empreendedoras que são chamadas de competências técnicas. E aí, eu gostaria de ressaltar as competências socioemocionais, que todas nós conhecemos, né, de uma certa forma, mas que ela faz parte desse conjunto de competências empreendedoras. Então, nós temos as competências técnicas, mas nós temos também que ter as competências socioemocionais. Por quê? Porque elas estão interligadas. Eu não posso ter criatividade se eu não observo as oportunidades, se eu não tenho iniciativa. Eu não posso ser persistente se eu não tenho resiliência, se eu não desenvolvo em mim a capacidade de buscar sempre outras possibilidades, de dar um tempo diante daquele obstáculo que eu preciso pular, mas que eu vou conseguir. Então, isso tem a ver com as competências socioemocionais. Se você tiver que fazer alguma coisa e você não conseguir e você desistir, isso é uma questão que você precisa rever no seu processo de resiliência. As competências socioemocionais, elas também vão garantir que você possa resolver problemas. Como a gente vai conseguir resolver problemas? De forma criativa, né? Então veja vocês que essas competências socioemocionais, elas são ligadas com aquelas competências técnicas e vão junto formar as competências empreendedoras. Então, o que é que eu estou propondo, né? Para a gente já ir à guisa de uma finalização. O que eu estou propondo é que a formação de professores pós-pandemia leve em consideração a educação empreendedora como uma educação que permita que o professor encontre técnicas e estratégias de ensino diferenciadas que faça com que o aluno possa se desenvolver de forma prática, utilizando para isso formas, por exemplo, como as metodologias ativas, que são tão importantes e usadas para o desenvolvimento das competências empreendedoras. E aí eu quero, para finalizar, né, esse momento, dizer para vocês que nós, professores, precisamos entender que somos seres aprendentes. Então, a partir do momento que a gente simplesmente faz uma formação, né, inicial, uma graduação, uma licenciatura, faz uma pós-graduação e a gente acredita que já sabe ensinar, isso pode nos levar a erros drásticos, a erros que possam fazer o atingimento do nosso aluno no sentido de que ele não vai conseguir realizar o aprendizado. Nós temos outros estudantes, outras formas de ver a vida a partir do uso da tecnologia e a partir de tudo que vivemos nesse momento de pandemia. Então, é preciso, como diz o Rubens Alves, eu quero desaprender para aprender de novo, raspar as tintas com que me pintaram, desencaixotar emoções, recuperar sentidos. Porque se nós não recuperarmos o sentido da educação, no sentido de fazer uma formação de professores mais próxima ao que é preciso desenvolver no estudante no século XXI, nós vamos adoecer enquanto profissionais da educação, vamos impactar negativamente os nossos alunos no sentido de que eles não vão aprender e nossa escola, aquela escola que nós queremos, que é uma escola inovadora, uma escola que promova realmente aprendizado significativo, ela não consiga alcançar o seu resultado. Então, gente, vamos desaprender para aprender de novo. Raspar as tintas com o que pintaram a gente. Afinal de contas, nós somos o conjunto daquilo que vivenciamos. Então, vamos raspar um pouquinho aquelas tintas, né? Não é simplesmente fazer de conta que não aprendeu nada. Vamos só renovar as tintas. E aí a gente consegue sim recuperar os sentidos e fazer a diferença na vida dos nossos alunos. Quero dizer para vocês que eu estou no Instagram, @daisyprado, @_deseg, que é a minha consultoria educacional. E se vocês quiserem trocar informações comigo, né, falar sobre essa aula, falar sobre educação empreendedora ou qualquer outro assunto, qualquer outro assunto de educação, né, gente?
eu estou sempre à disposição de vocês para que a gente possa trocar. Um grande abraço e sinto-me muito feliz de poder estar nesse momento com vocês. Obrigada!